Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. A você que nos convida pela sua audiência no canal 44 do Amazonsat e na nossa página do Facebook do Amazonsat. O tema de hoje é muito interessante, eu acho que é um tema bastante importante, tanto para jovens quanto para pessoas profissionais que já estão em suas carreiras, é justamente a importância da língua inglesa. O quão importante é o quão importante é o inglês, o espanhol, inclusive o francês em alguns casos, sobretudo no polo industrial que nós temos hoje aqui em Manaus, onde as empresas têm uma enorme necessidade de contratar pessoas que dominem esses outros idiomas. Para falar sobre esse tema, nós convidamos a Vera Larra, que é uma especialista no assunto, é gestora de pessoas há muitos anos, conhece muito e vai falar um pouquinho para a gente, não é isso, Vera, sobre a experiência que você tem dentro do polo industrial nesse assunto. Vera, muitíssimo obrigado por sua presença. Durval, eu que agradeço. Muito obrigada. Parabéns pela audiência do programa. É uma alegria estar aqui com vocês, podendo contribuir de alguma maneira com a minha experiência. Que ótimo, Vera. Muitíssimo obrigado. Vera, acho que para nós começarmos, o nosso internauta, o nosso telespectador, talvez queira entender um pouquinho do contexto. Como é que está a situação hoje? Existem bastante profissionais falando inglês, falando espanhol. E como é a necessidade do lado de quem contrata? Você que está nessa posição difícil de recrutar, de contratar talentos, de atrair talentos. Sim. Como é que funciona isso? Como é que está esse cenário, Vera? Durval, eu te diria assim, que é um cenário constante, né? O estudo de um idioma, essa demanda que o mercado nos traz em relação ao conhecimento de um idioma, da língua inglesa ou de outros idiomas, como você mesmo mencionou, ela não é nova, ela já vem de longa data, tá? E cada vez mais a exigência em relação à fluência de determinados idiomas e para cargos específicos, ela vem aumentando. A minha experiência com isso, sim, especialmente aqui no polo industrial, nós acabamos encontrando algumas dificuldades também relacionadas a cargos específicos e relacionados, digamos, ao nível de expertise que a gente precisa que aquele profissional tenha nesse idioma. Então, existe a demanda, existe a necessidade realmente do profissional seguir se preparando e nós estamos lidando com isso com base diária. Eu entendo. E Vera, quais são as áreas que mais demandam o inglês? É possível nós determinarmos que áreas específicas, que posições são mais, que demandam mais, que o profissional tem que se expor mais em inglês? Sim, com certeza. Nível de gestão, obviamente, é mandatório. Tá? É mandatório, é impressionante como nós nos preocupamos e acabamos encontrando profissionais com background assim, belíssimo, né? Com vários, tecnicamente muitíssimo bem preparados nas suas áreas de expertise, mas ainda com uma necessidade grande de seguir se desenvolvendo em inglês. Obviamente, encontramos também aqueles que já tiveram oportunidade de se desenvolver, e tanto no expertise técnico, quanto também na fluência no idioma. E Vera, o que você atribui a essa dificuldade, de repente, das pessoas evoluírem na proficiência do idioma? Você um dia já foi estudante da língua inglesa, né? Sim. Que dificuldades você acha que são mais comuns a esses profissionais? Tá, eu acho que depende muito, tá? As dificuldades são as mais variadas possíveis, né? Vai depender muito, por exemplo, do quanto esse profissional realmente está focado, né? Ele entende realmente qual a importância do estudo do idioma para a carreira dele, o quanto ele está realmente focado e dedicado, ou inclusive administrando bem o tempo dele porque isso é importante, entendeu? Da disciplina, tu entendeste? Realmente, eu sei onde eu quero chegar, eu sei que eu preciso me desenvolver no idioma, e eu estou incluindo, como eu me preparei e fiz um MBA, por exemplo, eu fiz um curso técnico, fiz minha graduação, enfim, etc. Onde que entra o inglês ou o estudo de outro idioma nessa minha rotina, entendeste? Então, eu acho que as dificuldades, elas passam por aí. Tá? E aí depende da pessoa, de como a pessoa vai realmente lidar com esse tipo de situação de demanda. Perfeito. É muito comum, se nós olharmos para os profissionais, por exemplo, europeus, eles saem da escola, do ensino médio, ali, o equivalente ao ensino médio deles, e eles já entram ali na fase adulta, quando jovens ali, que conseguem o seu primeiro estágio. Sim. A gente percebe que eles têm uma vantagem competitiva sobre os brasileiros. Você acha que isso, de alguma forma, pode ser herança aí de uma má gestão na escola em relação à questão da língua inglesa, línguas estrangeiras em geral? Eu acredito que sim, porque se a gente começar a falar sobre a questão da educação do Brasil, a gente segue com muitas oportunidades nesse aspecto, e sem dúvida. E eu costumo dizer o seguinte, Durval, o profissional que busca, né, se especializar no idioma, ele também requer que ele tenha tido uma boa base no nosso idioma.
que é o português, tu estás entendendo? Então entra uma questão educacional que ela é um pouco mais ampla, né? O que é que tu estás trazendo, obviamente, então, dos outros continentes, eles têm uma vantagem, digamos, competitiva em termos dessa situação que eu te diria que é cultural, né? Você acha que essa situação está alinhada com o relatório do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, que propõe algumas habilidades, algumas competências que são mais importantes ali para o profissional do século XXI? Perfeito. E aí a gente está falando de criatividade, estamos falando de resolução de problemas e de comunicação. Aí você falou no português. Existe esse problema também? Existe. Inclusive hoje, se nós formos parar para pensar, na verdade não precisa parar para pensar muito, está muito aí, né, com a questão da internet, né, a preocupação grande é como é que nós seguimos nos comunicando no nosso idioma. E a partir daí, como é que eu posso, então, aprender um novo idioma, se nem no meu próprio idioma eu consigo, né, verbalizar, eu consigo me expressar, eu consigo escrever corretamente. Então, a gente volta para a questão educacional. Você vê vários universitários, né, que acabam se formando e vão para o mercado de trabalho com um português muito pobre. Tá? E aí eles precisam estudar inglês, porque a carreira pede, entendeu? Existe a demanda, aí é um problema em cima do outro. Mas então, acho que talvez seja tema para um outro programa que com certeza. Especificamente na questão da comunicação da língua portuguesa. Perfeito. Né? Vera, que é bem amplo. Um rápido intervalo e a gente volta já tratando desse tema tão importante para os profissionais. Até mais. Ok, obrigada. A Bebê Bombom foi pioneira em muitas questões. A primeira de todas e uma das mais importantes, o fato dela ter sido construída para funcionar como uma creche-escola. Espaço físico, banheiros, água de poço artesiano. Há 30 anos atrás, a água de qualidade bem inferior nós tínhamos. Daqui, a evolução da gente, da Bebê Bombom, foi um processo de conquista mesmo. A Bebê Bombom começou a trabalhar com crianças de 0 a 4 anos, depois cresceu até a alfabetização, e daqui cresceu conexos do 1º ao 4º ano, hoje do 2º ao 9º ano. Também a parceria na questão da família. A Bebê Bombom se entende como parte da formação da criança, parceira da família. Então, chamar os pais para serem orientados. Afinal de contas, não se estuda para ser pai e ser mãe. Nós vamos sendo pais e mães num processo de erros e acertos. Mas, mais que tudo, fazer 30 anos significa ter várias histórias cruzadas nas nossas histórias. Várias histórias de vida, histórias de alegria, de felicidade, de conquistas, que fazem parte da nossa história de vida profissional e da nossa história de vida pessoal. Então, eu só tenho a agradecer por todos aqueles que, junto comigo, fizeram essa história e junto conosco acreditaram na nossa escola, na Bebê Bombom. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e muito obrigado por sua audiência mais uma vez aqui conosco. E o AmazonSat está promovendo uma campanha bem interessante sobre doação de sangue. E a nossa colega Isabelle, ela recebeu o desafio de ir fazer uma matéria especificamente sobre a questão de doação de sangue. Vamos acompanhar. Mas calma, que você já vai entender. Eu sei que intimidade, além disso, só se eu trouxer vocês pra morar junto comigo, né? Mas eu vou explicar o que está acontecendo aqui. A Keitiane, que é a produção desse programa, me deu um desafio hoje que é super difícil pra mim. Muito obrigada, viu, Keitiane? Mas eu preciso cumprir pela primeira vez uma doação de sangue. Eu preciso doar sangue pra alguém. Tô muito feliz por um lado, porque eu sei que eu vou ajudar uma pessoa e talvez salvar uma vida. Mas por outro lado, eu tô morrendo de medo, porque é real oficial. Eu morro de medo de agulha. E por que a gente tá dentro da minha casa? Porque eu descobri que antes de tudo, pra você ser um doador, você precisa tomar um bom café da manhã. Que é pra gente não passar mal na hora da doação, né? Então eu reuni tudo que eu tinha na minha geladeira pra tomar um café da manhã reforçado. E eu tô te convidando pra iniciar esse dia junto comigo bem cedinho, desde esse momento que é o mais íntimo, porque inclusive eu praticamente acabei de acordar. Já chegamos no Emoan, agora a gente já está alimentado e o primeiro passo é você trazer um documento de identificação. Daí a gente vai saber dos próximos processos. Vem comigo. Passamos pela recepção e preenchemos um cadastro. Nesse momento, você precisa de um documento de identificação, endereço, número de telefone, data de nascimento e, se a doação for específica, do nome de quem receberá a doação e da mãe. Depois é feita a primeira triagem.
Nosso peso é conferido e esse furinho que já dá aquele medo é um teste de anemia. Chegou a hora da entrevista, para sabermos se estamos aptos. E existem pré-requisitos para ser um doador. Estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita antes dos 60. Pesar no mínimo 50 quilos, e esse problema eu não tive. Estar descansado e alimentado, apresentar documento original de identificação com foto. Antes de doar, você precisa se comprometer com o ato. Por isso assinamos um termo. E é claro, conferem nossa pressão para saber se o medo não tomou conta. Lá dentro, Isabel, tu vai receber um bloco desse aqui que é de autoexclusão, tá entendendo? Aí você marca aqui, olha só, meu sangue pode ser doado, transfundido para paciente. Atenção! Você tem a opção de não autorizar que seu sangue seja doado. Meu sangue não pode ser doado. Entendeu? Por que ele não quer ser doado? Porque veio fazer só o exame e daqui a um mês você pode pegar seus resultados, que é para sífilis, hepatite, doença de Chagas, AIDS e o tipo do teu sangue. Toma o suco, precisa do suco, por causa da glicose para não baixar lá dentro, tem informativozinho. E muito obrigada pela doação. Obrigada. Agora não tem jeito, estamos quase terminando. Vamos lavar os braços, preparando para o momento mais tenso. Preparados? Nesse momento, além do kit, vamos precisar de muita coragem. E se você for como eu, que tem crise de riso até chorar quando tá nervosa, eu só posso dizer, respira fundo que vai valer a pena. Chegou a hora. Quando eu tô nervosa, eu começo a me descontrolar. Meu Deus, chegou. Missão dada é missão cumprida. Teve até lanchinho depois. E agora sim, posso dizer com gostinho de superação que eu sou doadora de sangue. Agora, como uma doadora oficial, deixo nas mãos de uma amiga que eu fiz durante o processo e de quem mais entende um convite para você. Sou doadora já há 8 anos. Comecei por necessidade, porque minha mãe, na época, precisava operar. E desde então não parei mais. Dói um pouquinho, não vou negar, mas o ato em si é válido. Nesse período que antecede o carnaval, precisamos muito que você compareça. Precisamos elevar o estoque de sangue. Então, justamente nesse período em que é um período festivo, sim, mas, infelizmente, pela ingestão de bebidas alcoólicas, as pessoas se excedem e aumenta-se esses casos de vítimas de acidente de trânsito, vítimas de violência, e nós precisamos atender essas urgências. Por isso, venha antes do feriado, antes de sair, se ausentar da cidade de Manaus, para estar efetivamente contribuindo nessa elevação do estoque de sangue e a gente pondo, de fato, verdadeiramente, uma maior segurança no atendimento a essas urgências. Estou chamando todo mundo que queira doar, que venha. É um ato bacana, ajuda muita gente. É isso aí, pessoal. Doar realmente é bastante importante. Vera, vamos continuando nossa conversa aqui. Eu imagino que existam pessoas que já falam inglês ou eventualmente pensam que falam algum inglês, estudaram numa escola, estudaram por 3, 4 anos, fazem um processo seletivo, conseguem ser aprovados e aí vão para uma reunião que vai ser conduzida totalmente em inglês, ou eventualmente se deparam com um processo de negociação totalmente em inglês, ou se vem diante da situação de ter que ligar para os Estados Unidos ou para a Inglaterra e ter que conversar com um nativo do outro lado da linha sem ver essa pessoa. Sim. Eu acho que é aí que é a prova dos 9, né, Vera? Perfeito, exatamente. Eu ainda me lembro quando eu comecei, eu sempre digo, a gente não nasce falando inglês, a gente precisa estudar, e quando a necessidade existe, a necessidade é tudo, tá, gente? Precisa existir a necessidade para você realmente, você precisa passar por isso. Essa é a história, né? Então, assim, as primeiras vezes onde eu fui mais demandada, que foi quando eu me tornei gestora de RH, disse, agora precisa trazer o teu conhecimento à tona, né? Te vira nos 30. Então, realmente o profissional, ele acaba se deparando com a realidade, que é o quê? Eu preciso melhorar o nível do meu inglês. Eu preciso estar bem para mandar um e-mail de maneira correta. Eu preciso me apresentar bem, porque eu estou representando a minha empresa. Eu preciso receber bem os visitantes na minha empresa. Então, existe toda uma gama de necessidades que faz com que esse profissional cada vez mais busque
melhorar o seu aprendizado. Eu diria, Durval, que a gente precisa seguir sempre estudando, né? Sempre estudando para poder atender essa demanda. Então, reuniões, viagens, apresentações, eu acho que depende, não só dependendo do nível de demanda para esse profissional específico, porque uns vão ser mais demandados, outros menos, né? Dependendo da função que ele exerce na empresa. Mas é um aprendizado constante. Sem dúvida. Acho que essas reuniões, as apresentações são verdadeiros momentos da verdade, né, Vera? Perfeito. É isso aí. Gente, a gente volta já, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos continuando com esse assunto. Até mais. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje é a importância do inglês, da língua inglesa, para a sua formação profissional, para o seu nível de empregabilidade. E nós trouxemos para falar sobre esse tema, estamos aqui com a Vera Larra, que conhece bastante do assunto e estava falando agora há pouco sobre as dificuldades que as pessoas têm na hora de enfrentar reuniões, né, Vera? Perfeito. De negociar em inglês. Vera, um outro tema que eu acho bastante interessante é que com a crise que nós temos enfrentado hoje, a gente percebe que provavelmente aquelas pessoas que têm um nível de proficiência um pouco melhor acabaram ficando na empresa. E aquelas pessoas que de repente enfrentam dificuldades na comunicação básica com o idioma, infelizmente acabaram sendo demitidas. Corresponde à realidade isso, Vera? Eu diria, Durval, o seguinte, sim, os profissionais que já dominam o idioma, é óbvio que o interesse das empresas é retê-las, claro, né? Porque vem um conjunto de fatores, não só a questão da fluência no idioma, mas outros fatores como background, a experiência dele, naquela função, etc. Mas, sem dúvida, o idioma contribui bastante, porque acaba sendo um diferencial e significa o quê? Ele é um profissional que representa bem a empresa em um outro idioma, né? Seja o inglês, o espanhol ou o francês. No que se refere à questão das pessoas que ainda não conseguiram se desenvolver, eu diria que existem muitas empresas que subsidiam programas que são importantes para assegurar que esse profissional seguirá se desenvolvendo. E eu acho que isso é extremamente importante. E é uma via de mão dupla. Tanto o profissional se beneficia quanto a organização. Claro, então, eu acho que o olhar das empresas, né, está sempre voltado para a retenção dos profissionais, independente até de eles terem, digamos, um nível, não tão desejável ainda. Porque a gente acaba atraindo profissionais muito pela questão técnica e não tanto pela fluência no idioma, mas entendendo que durante um determinado período ele vai corresponder a essa necessidade através do estudo desse idioma, através desses programas que as empresas acabam oferecendo. Perfeito. Agora, Vera, você tocou num assunto interessante, que é a questão do subsídio. Muitas empresas no polo industrial, notoriamente as maiores empresas, acabam sentindo a necessidade de fazer investimentos, né, de desenvolver as pessoas, porque não conseguem compatibilizar a questão do nível de proficiência com a questão técnica, né? Às vezes não conseguem e acabam investindo. Agora, na sua opinião, por que mesmo empresas que têm investimentos maciços em programas de idiomas, de repente não conseguem chegar a resultados satisfatórios? Você acha que é mais uma questão, essa dificuldade pessoal dos profissionais, você acha que está mais atrelada a uma questão comportamental ou você acha que é mais uma dificuldade cultural da raiz do idioma? O que você acha? Eu acho que passa pelos dois aspectos que você traz, né? Porque eu diria o seguinte, se a gente começar a pensar em termos de aprendizado, as pessoas aprendem cada uma num determinado ritmo. Sem dúvida. Não é? Então, pessoas aprendem de uma maneira tem mais facilidade, digamos, com a questão do aprendizado de outro idioma. Outras vão num ritmo mais lento, entendeu? Então, acho que passa por aí, não especificamente. E tem um aspecto comportamental também, né? Que eu diria o quanto eu me dedico, o quanto eu estou aberto, o quanto eu enfrento os meus medos, porque isso existe, a questão né? da disciplina que a você questão da mencionou, disciplina, né? O quanto eu estou realmente disposto a enfrentar o desafio que me traz a questão do aprendizado de um novo idioma. Então, acho que perpassa pelos dois aspectos. Perfeito. Vera, infelizmente o nosso tempo está no final já. Foi muito rápido, é um assunto super importante e relevante. Queria que você tivesse rapidamente feito as suas considerações finais. Durval, quero te agradecer pela oportunidade, realmente foi excelente poder estar aqui com vocês, compartilhando, mesmo que em poucos minutos, essa experiência. Eu diria o seguinte, para todos os profissionais, para o público que está nos assistindo, você que está estudando inglês, siga estudando. Não perca a oportunidade de seguir se desenvolvendo no idioma, que sem dúvida vai te trazer benefícios incomensuráveis para a tua carreira. Pessoas que pararam de estudar e desejam voltar, voltem a estudar. O aprendizado ele tem que ser contínuo. Eu não parei de estudar inglês, porque eu sigo sendo demandada para níveis de inglês cada vez maiores, né? Eu, enfim, me comunico em inglês, mas a gente se depara com isso, né, Durval? Então, eu diria, persistam, não desistam,
Tá? Foquem, encontrem realmente um tempo e se dediquem ao estudo do idioma, que realmente só vai trazer grandes benefícios para a sua carreira. Muito obrigada, doutora. Vera, muitíssimo obrigado. E a você que nos assiste também, muitíssimo obrigado por sua audiência. E na próxima quarta-feira estaremos de volta com mais um assunto bem interessante para vocês. Até mais.